Único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 64ª reunião ordinária da 17ª legislatura, a terceira sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 63ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de agosto de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros. Aos 19 dias do mês de agosto do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa de Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kik e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício 44/2019, do gabinete do prefeito, o projeto de lei 215/2019, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimento 4691/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, 4721 a 4723/2019, de autoria do vereador André Regis, 4765 a 4780/2019, de autoria do vereador Almir Fernando, 4805 ao 4811 de 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, 4830 de 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, veio tratar sobre a sua ida à Universidade Federal Rural de Pernambuco para conferir o resultado da autópsia feita nos animais mortos no bairro da Iberibeira e cobrou a penalização dos culpados. O próximo orador com a tribuna, vereador Almir Fernando, elogiou os programas Praia Limpa e Cidade Limpa. O próximo orador com a tribuna, vereador Hélio da Guabiraba, repercutiu a audiência pública no dia de 15 desse mês, no plenário, cujo assunto foi o autismo. Disse que esta casa contribui da melhor forma possível. Próxima oradora com a tribuna, a vereadora Gorete Queiroz, repercutiu a inauguração da ciclovia Graça Araújo. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental. A oportunidade foi registrada a presença dos senhores vereadores. Membros desse poder foram justificadas a ausência dos vereadores Aimee Carvalho, Eduardo Marcos, João da Costa, Natália de Minudo, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá e Hilton Brito. Havendo legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente. Discussão única em fase de votação, do veto parcial ao excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei 193 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 4487 de 2019, da autoria da vereadora Aimee Carvalho. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 4501 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4525 de 2019, da autoria do vereador Jaime Asfora, foi retirado pelo autor. Discussão única do requerimento de número 4646 de 2019, da autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4650 de 2019, da autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4687 de 2019, da autoria da vereadora Gorete Queiroz, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4377 de 2019, da autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4381 de 2019, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4510 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4451 de 2019, da autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4460 de 2019,
de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4474/2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4480, de 2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4485, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4514, de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4515, de 2019, também de autoria do vereador Jaime Asfora. Discussão única do requerimento 4543, de 2019, de autoria do mesmo vereador. Discussão única do requerimento 4517, de 2019, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4562, de 2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número... Discussão única do parecer 529, de 2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 222, de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, Wanderson Florencio e Romerinho Jatobá, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 518 e 245, de 2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 84, de 2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 500, do pareceres 504 e 494, de 2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 30, de 2019, de autoria da vereadora Michele Colles, foi prejudicada a votação. Primeira discussão também dos pareceres 530 e 463, de 2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 154, de 2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros, foi prejudicada a discussão, não havendo matéria no prolongamento da ordem do dia, nem oradores no grande expediente. O senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, de data. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinário número 216/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando. Feita a leitura do expediente. Feita a leitura do expediente, nesse momento encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Almir Fernando. Senhor presidente, declino. Vereador Almir Fernando declinou. Vereador Jaime Asfora. Vereador Jaime Asfora. Não se encontra. Vereador Ivan Moraes. Não se encontra. Vereador Rodrigo Coutinho, excelência. Vereador Rodrigo Coutinho. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Amanhã a gente leva lá para. Hein? Vereador João da Costa, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que acompanha os trabalhos aqui da Câmara pela internet, hoje eu subo a esta tribuna para parabenizar o desempenho dos estudantes pernambucanos na Olimpíada
de História do Brasil que aconteceu na cidade de Campinas, em São Paulo. O estado de Pernambuco foi o segundo estado que teve mais premiações pela participação de estudantes, com um conjunto de equipes de escolas privadas, de escolas públicas, que participaram da Olimpíada de História. Aqui em Pernambuco participaram as equipes Olhar o Sucesso, do Colégio Equipe, a equipe Fulô do Sertão, do Colégio Núcleo, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, do Colégio Boa Viagem, do Colégio Equipe. E essas 15 equipes ficaram no cômputo geral em segundo lugar nas premiações e no desempenho das Olimpíadas de História do Brasil. Isso mostra a força do ensino público e privado aqui no estado de Pernambuco, o empenho de professores, a motivação dos alunos e a perspectiva de que a educação em Pernambuco está dando saltos positivos. Queria destacar em particular os alunos de História do Colégio Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que nesse momento de corte de recursos das universidades públicas, tiveram que fazer uma campanha nas redes sociais para viabilizar a ida desses estudantes até São Paulo. Eu mesmo participei dessa campanha e fico muito feliz de ter contribuído, porque esses estudantes, eles conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada de História do Brasil, lá em São Paulo, mostrando que a educação pública de qualidade é um caminho para a gente superar os gargalos do desenvolvimento e garantir à nossa juventude um futuro melhor para desempenhar as suas habilidades. Então, parabéns à equipe do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, pela sua determinação, pela sua luta, de ter procurado a sociedade para viabilizar a ida desses estudantes, num momento em que a universidade pública sofre de corte de recursos, e praticamente inviabilizaria a ida desses estudantes que conquistaram a medalha de ouro lá em São Paulo. Então, parabéns aos professores, aos alunos, pela obstinação, pela perseverança, pela luta, mostrando a sua capacidade para viabilizar essa medalha de ouro na Olimpíada de História lá em São Paulo. Parabéns aos esforços de quem faz o ensino público em Pernambuco, em particular do Colégio de Aplicação. Senhor presidente, para encerrar, eu queria dizer que ontem, em São Paulo, às 3 horas da tarde, o dia virou noite. São Paulo ficou às escuras ontem à tarde em São Paulo. E quando todo mundo ficou perguntando o que era que estava acontecendo, se era o apocalipse, né? Se finalmente ele tinha chegado, como prevê as Escrituras, o que se constatou é que a mudança que aconteceu foi decorrente de fumaças das queimadas que vem acontecendo na Amazônia. De 2013 para cá, houve um crescimento de 100% no número de queimadas que vem acontecendo na Amazônia. Só este primeiro semestre, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial identificou 70 mil pontos de queimadas na Amazônia. E o resultado disso é que ontem em São Paulo, às 3 horas da tarde, virou noite em decorrência da verdadeira devastação que está sendo autorizado pelo governo Bolsonaro para destruir a Amazônia. E para aqueles que acham que isso só vai afetar quem mora na Amazônia, os paulistanos ontem tiveram um exemplo do que significa as queimadas indiscriminadas que estão acontecendo na floresta amazônica. Por isso, esse programa que Bolsonaro implementou de Queima Brasil precisa parar imediatamente.
Cadê a vereadora Michele Collins? Obrigado, excelência. Vereadora Michele Collins. Foi, todos eles foram. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna hoje para trazer um assunto que, na verdade, eu custei acreditar. Então, eu tive que pesquisar bastante para ver que realmente era verdade. Amanhã, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, vai estar sendo votado um projeto na Comissão de Direitos Humanos que trata, projeto 3369-2015, de autoria do deputado do PCdoB, Orlando Silva, que vai ser votado a respeito do casamento de pessoas múltiplas formas. A gravidade desse estatuto é o reconhecimento de que a família compõe todas as formas, independente de consanguinidade. E por essa regra estariam regulamentados os casamentos poligâmicos, bem como a concretização do incesto, que é a atividade sexual entre membros da mesma família. Então, o que esse projeto propõe é que pais, vereadora Gorete, pode casar com as filhas, que filhos pode casar com a mãe e com a tia também, e com membros de outras pessoas da família. Várias pessoas podem se juntar e podem se casar. É o chamado poliamor. Só que, para mim, eu ainda estou tentando encontrar uma palavra do que seria isso. Eu acho que, como o vereador João da Costa falou aqui, é o apocalipse mesmo. Jesus está voltando mesmo, os últimos tempos, porque eu vi essa notícia, muita gente mandando para mim, perguntando se era verdade. E eu disse, olha, eu vou pesquisar, porque eu não estou acreditando. Mas, infelizmente, é. A mãe pode casar com a filha, a mãe com o filho, ou qualquer combinação entre os pais e filhos. Mas pode ser ainda mais amplo, incluindo mais pessoas de dentro ou de fora da família, com infinitas possibilidades, como o casamento do pai com várias filhas, dos filhos com outras pessoas de fora, dos enteados, dos avós, dos tios. É uma verdadeira salada mista. E a matéria tem como relator um deputado pernambucano. Infelizmente, o deputado pernambucano deu parecer favorável a esse projeto. Então, eu estou estarrecida. O deputado Túlio Gadelha, ele deu parecer favorável a esse projeto de casamento de pessoas, várias pessoas dentro da família, de incesto. Então, infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma, que querem que isso venha a ser uma lei imposta na sociedade, quer que os cartórios, inclusive isso já foi discutido no Conselho Nacional de Justiça, quer que os cartórios estejam preparados para fazer esse tipo de casamento. Então, nos termos do artigo 226, no inciso 3 da Constituição Federal de 88, a formação da entidade familiar para fins de relações e efeitos jurídicos é apenas tão somente monogâmico, podendo ser constituída somente por duas pessoas. Esta é também a previsão do Código Civil Brasileiro. Então, é um projeto inconstitucional, vereador, presidente da nossa Comissão de Legislação e Justiça. E a gente fica, assim, realmente querendo entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Tantos problemas importantes no nosso país, tantos assuntos para ser discutido, ser debatido. E é para isso que a população escolhe seus representantes. E a pessoa aí pensar num projeto como esse. E eu estava pesquisando que esse deputado, ele era ministro do esporte. Imagina que nós estávamos sendo governados, né, por uma pessoa desse pensamento. Imagina o que ficou por lá de herança no ministério. Então, isso é muito sério. Eu estou trazendo aqui o meu repúdio como presidente da Comissão em Defesa da Família dessa casa e da vida. Nós não podemos aceitar
algo dessa forma. E, lamentavelmente, ver um deputado de Pernambuco fazer um parecer favorável a esse projeto. Sinceramente, isso fica muito vergonhoso, até para o Estado de Pernambuco ter um representante que vai concordar com isso. Então, eu quero aqui fazer um apelo aos deputados pernambucanos, federais, a todos os deputados do Brasil, porque a gente sabe que essa casa aqui é uma caixa de ressonância para todo o Brasil, para que atentem para essa matéria e possam arquivar esse projeto. Não há mais nada que impeça as pessoas de viver uma relação poligâmica, pois a Constituição garante a liberdade de consciência. Porém, não podemos deixar que sejam atribuídos efeitos jurídicos de direito de família, de ordem pessoal, como os deveres de assistência e lealdade, por exemplo. Não podemos admitir que uma aberração como essa tramite em sentido contrário com o que preceitua várias leis, como quem pensa a família brasileira. Então, isso é indistinto religião, isso é indistinto qualquer tipo de filosofia, mas sim é algo que a família brasileira entende e pensa, e é realmente uma verdadeira aberração. Então, eu deixo aqui o meu repúdio e gostaria que os meus pares também pudessem refletir sobre essa matéria. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Senhor presidente, pela Obrigado, ordem. Excelência. Pois não, Excelência. Só para registro, pela ordem mesmo, enquanto a companheira vereadora estava falando, eu coloquei na internet esse projeto de lei a que ela se refere. E vim parar num site chamado iFarsas, que é um dos tantos sites que verificam se as notícias são falsas ou verdadeiras. A vereadora, infelizmente, assim como muitas pessoas, foi enganada por uma narrativa que não condiz com a realidade. Existe, de fato, esse projeto que diz respeito a uma alteração no conceito de família, mas ele em nenhum momento se refere à possibilidade de matrimônio entre irmãos e irmãs ou entre pais e filhas. Inclusive, o próprio site aponta que no Código Civil, no artigo 1521, existem as chamadas situações impeditivas de casamento, entre elas a de ascendentes com descendentes, o parentesco natural ou civil, afins em linha reta, no caso de irmãos ou irmãs, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, os irmãos unilaterais ou bilaterais, o adotado com filho adotante, as pessoas casadas ou cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio. Caso o deputado do PCdoB, de fato, quisesse atribuir essas questões a que a vereadora se referiu, ele deveria se referir ao Código Civil. O próprio deputado Orlando Silva colocou já uma postagem nas suas redes sociais criticando como sórdido, nojento e revoltante. A indústria de fake news do bolsonarismo não tem escrúpulos. Mentem para descaracterizar um projeto que nada fala sobre casamento de pais e filhos, apenas cita que a base da família deve ser o amor. E indica que processará aquelas pessoas que estão disseminando essa notícia de fato falsa. A gente acredita que muita gente foi enganada por essa narrativa, inclusive algumas pessoas informadas da nossa sociedade, e eu sugiro que sempre que houver esse tipo de polêmica, se procure fazer uma consulta. Há diversas plataformas na internet que nos avisam quando a notícia que vem sendo disseminada é falsa ou verdadeira. Nesse caso, é uma notícia falsa. Muito obrigado, senhor presidente. Ele é o terceiro.
Senhor presidente, pela ordem, só a título de curiosidade, alguns dos vereadores e vereadoras me procuraram no dia de ontem, alguns no dia de hoje, para receber notícias sobre o deputado Augusto Coutinho, ex-vereador desta casa. Queria só a título de informação, informar todos os presentes que o deputado Augusto Coutinho recebeu alta Graças a na Deus, manhã Excelência. desta terça-feira e graças a Deus está bem. Muito obrigado a todos que se preocuparam. Graças a Deus, é desejo de todos nós. Que Pela o ordem, senhor deputado- presidente. O deputado Augusto Coutinho se recupere o mais breve possível, gente da melhor qualidade. Senhor Pois não, presidente, Excelência. eu gostaria de informar que essa informação que eu acabei de passar está no site da Câmara dos Deputados. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse projeto que fala justamente sobre casamento, união entre duas ou mais pessoas para esse fim, que constituam e que se baseia no amor, na afetividade, independente de consanguinidade. O que é consanguinidade? Vossa Excelência sabe que primos e família. primas são consanguíneos Senhor também, vereador, Vossa eu Excelência. estou falando e o senhor está fugindo do regimento interno da casa. Então, senhor presidente, nós não somos irresponsáveis para trazer uma informação desse tipo. Antes de subir na tribuna, eu e minha equipe, nós pesquisamos. Então, eu gostaria que o vereador se colocasse no lugar dele e pudesse respeitar e pudesse verificar o que ele está falando antes de trazer uma informação dessa, porque não é fake news. Está aqui no site da Câmara dos Deputados, para quem quiser ver. Vossa E os Excelência foi citado pareceres duas também. vezes. Muito obrigada. Vossa Excelência foi citado 2 vezes, gostaria de responder. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, quando eu atribuí-me ao direito de vereador de colocar pela ordem, eu estava, inclusive, fazendo um gesto para essa casa, para, inclusive, alertar os colegas vereadores e vereadoras, para que a gente não caia em notícia falsa. De fato, o projeto de lei fala, com todas as letras, que seria considerada a família o casamento entre 2 ou mais pessoas e fala de consanguinidade. Nós sabemos que primos e primas também são consanguíneos. Nós sabemos que há laços de consanguinidade que são muito além do de pai e filho, irmão e irmã. E eu citei o site que trata de notícias falsas naquilo que coloca exatamente o que é que permitiria com que pais e filhos, irmãs e irmãs, se casassem, o que é de fato um absurdo. Nós não admitimos o incesto, nós não admitimos que pais e filhas ou irmãos e irmãs possam se casar. Isso não está escrito no projeto. E eu repito, para que pudesse isso acontecer, o deputado em questão deveria ter entrado com a mudança no Código Civil, naqueles itens que são impeditivos ao casamento. Independente do projeto de lei do deputado Orlando Silva ser aprovado ou não, o Código Civil, e aí nós concordamos com o Código Civil, continua proibindo o casamento entre pais e filhos, irmãos e irmãs. A vereadora foi enganada e a gente tem a obrigação de alertar para que isso não mais aconteça. Obrigado, Excelência. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao vereador Carlos Gueiros que registre as presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, o painel registra 24 vereadores presentes, uma ausência justificada e ainda 14 ausentes, tendo número suficiente para continuidade, embora insuficiente para a pauta, mas não é a hora. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Presidente, eu queria aproveitar o momento, de forma oportuna, fazer um convite a todos os vereadores. Na próxima quinta-feira, às 10 horas pela manhã, teremos uma sessão solene em homenagem ao Dia do Soldado. Teremos a honra da Vossa Excelência vai presidir essa sessão e eu queria externar o convite, estender o convite a todos os vereadores para se façam presentes, para a gente fazer essa justa homenagem. Inclusive aqui a ex-soldados presentes, vereador Carlos Gueiros, vereador Coutinho. Acho que é um momento oportuno para a gente prestigiar o Exército Brasileiro, ao soldado brasileiro, né, prestigiando com essa sessão solene, em homenagem desta casa, essa função tão importante, que é servir a pátria através da farda, quer seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Então, faça esse convite, próxima quinta-feira, às 10 horas, faça esse convite para que todos possam fazer presente e fazer uma justa homenagem ao soldado brasileiro. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, Pois não, Excelência. pela ordem também, eu queria aproveitar a oportunidade para tentar tirar essas dúvidas aqui, tanto do vereador Ivan Moraes, da vereadora Michele Colles, como é um deputado do meu partido. Vou tentar, através da direção estadual, entrar em contato com o deputado
Orlando Silva, para ter essas dúvidas. Amanhã eu trago aqui no pequeno expediente a questão do projeto, para ver realmente como é que está se tratando essa questão, tá certo? Então, para que a gente possa trazer esse esclarecimento do próprio deputado, eu vou trazer isso aqui amanhã, para que a gente possa trazer, através do próprio partido, essa questão. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Nesse momento, passa a ordem do dia. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura. Discussão única. 3/5 em fase de votação dos pareceres número 504 e 494/2014, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 30/2019, de autoria da vereadora Michele Colles, que concede o título de cidadão do Recife ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Dr. Francisco Disseu Barros. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de 3/5, já está em fase de votação. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no painel. Vereador Ayrton Luna, como vota Vossa Excelência? Vereador Chico Kiko. Vereador Chico Kiko, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a gente está votando as matérias em bloco ou só a discussão única Não, do só o que está em fase de votação, Excelência. Vereador Ivan Moraes, como vota Vossa Excelência? Vereador João da Costa, como vota Vossa Excelência? Vereador Marcos de Bria. Vereador Ricardo Cruz. Encerrada a votação, solicito ao vereador Carlos Gueiros que anuncie o resultado. O painel registra 24 votos sim, nenhum não. A matéria está aprovada, senhor presidente. Matéria aprovada. Primeira discussão, 3/5 dos pareceres número 530 e 463/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 154/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloque a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de 3/5. Solicito a Vossa Excelência que registre seus votos no painel. Eu não sei se é comercialização ou fornecimento. Comercialização e fornecimento. Pega, eu só quero tirar essa dúvida do seu.
Vereador Chico Kiko. Vereador Rinaldo Júnior. Como vota Vossa Excelência? Vereador Aderaldo Pinto. Entendeu? Para poder, quando chegar lá, não vetar. Vereador Aerto Luna. Para poder Vai dar certo. não travar lá em cima. Vereador Amaro Cipriano. Vereador Augusto Carreira. Vereador Eduardo Cheira. Como vota Vossa Excelência? Vereador Felipe Francimar. Vereador Ivan Moraes. O voto de Vossa Excelência. Vereador João da Costa. Vereador Renato Antunes. Vereador Renato Antunes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu não estou conseguindo registrar o meu voto. Aí, meu voto é sim. Pois não, Excelência. Vereador Renato Antunes, como vota Vossa Excelência? Vamos encerrar. Encerrada a votação. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que anuncie o resultado. Senhor presidente, o painel registra 25 votos sim, 1 não. Senhor presidente, eu gostaria de... Então, está aprovada a matéria. Eu gostaria de justificar o voto. Pois não, Excelência. Essa rua Cosmorama é uma das principais ruas de Setúbal. Ela liga o bairro de Boa Viagem à Piedade. É a rua que mora a minha família. Eu tenho tios, tenho parentes na rua. Quando eu vi hoje de manhã essa matéria na pauta, entrei em contato com familiares e nenhum deles achou interessante a mudança de nome. Por isso, eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas por uma questão familiar, eu votei não. Obrigada. Pois não, Excelência. Aprovada a matéria. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que continue a leitura da ordem do dia. Aprovada em primeira discussão. Discussão única dos requerimentos número 456869, 7879, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 45, 90, 91, 4605, 0607, 46, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 46, 99, 47.000, 47, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 45, 70, 71, 72, 73, 74 e 75/2019, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 4577, 4602, 460304/2019, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão.
Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 45, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 46, 15, 2019, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4601 e 4600/2019, ambos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4622, 4623, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4635, 36, 37, 38/2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4639, 40, 41 e 42/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4652, 4614, 4616, 17, 18, 19, 20 e 21/2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4653, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4660, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69/2019, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 4608, 10, 12, 46, 70, 71, 72, 73 e 74/2019, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 4613, 2019, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4675, 76 e 77, 2019, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 4678, 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 4679, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86 e 88, todos de autoria do vereador Augusto Carreira. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 4689. Existe outro 4689 também, ambos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Um erro de digitação. E deve ser um número diferente, porque os assuntos são diferentes. Perfeitamente. Qual é o Coloco número correto? 4690. 4689 e 4690/2019, ambos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 4831/2019, de autoria do vereador Felipe Francismar. Coloco todos em discussão. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer número 520/2019 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 34/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 518 e 245/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei número 84/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em segunda discussão. Senhor presidente, eu vou votar contrário. Pois não, excelência. Continua em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada com o voto contrário do vereador André Regis. Primeira discussão dos pareceres número 340, 104, 136 e 279/2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Saúde, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 20/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 363 e 407 e 219, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei número 106/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em primeira discussão. O vereador Carlos Gueiros vai discutir. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade eu não vim discutir o projeto, mas apenas fazer um esclarecimento, porque o projeto propõe a revogação de uma lei recente, né? Por conta de que esta lei, ela tenta acabar com o trote, que é uma questão educacional, não é o trote no serviço de saúde, no serviço de SAMU. Esse trote tem consequências graves, além das financeiras, da despesa que traz ao município na hora que desloca um carro, e motorista e pessoal, e vai atender uma pessoa e que o chamado foi um trote. Além de que, quem sabe, deixou de atender a outra que realmente precisava. E, diante disso, eu recebi uma demanda de que eu providenciasse alguma coisa para coibir esse tipo de comportamento. E eu fiz um projeto de lei, esta casa aprovou, mas na hora de sancionar,
prefeito, recomendado naturalmente pelos seus secretários, ele vetou os artigos essenciais da lei, que são aqueles que tomam as providências punitivas, porque a gente sabe que se não houver punição, a lei fica inócua. É proibido fazer isso, e daí? E se fizer, o que é que acontece? Então, a lei ficou com apenas um artigo, e o segundo é que ela entrou em vigor. Como ela não tem sentido prático, é melhor que ela não exista. E aí eu avisei, na hora que a gente discutiu o veto aqui, de que eu iria propor a revogação da lei. E foi isso que eu fiz. É isso que está tendo o parecer favorável das comissões, e é isso que eu peço aos companheiros, que a gente reconheça, né, o erro que nós cometemos em tentar ajudar o Poder Executivo e tentar educar o povo e fazer uma lei que coibisse esse tipo de abuso. Mas, infelizmente, encontraram defeito na nossa lei, encontraram condições de que a punição que nós exercemos não era possível, e a gente tem que se quedar a isso aí. Por isso, eu acho que é muito melhor a gente revogar e ela não existir. Mas ouço Vossa Excelência, vereador. Eu gostaria de parabenizá-lo, vereador Carlos Gueiros, não apenas pela lei, que eu havia votado favorável, a lei de relevância para a cidade, e agora também parabenizá-lo pela atitude de não aceitar simplesmente a vaidade de ter uma lei promulgada que seja desprovida de eficácia. Ou seja, sequer seria uma lei pedagógica, porque ela simplesmente é desprovida do elemento sanção. Mas eu gostei muito de uma referência que Vossa Excelência fez da tribuna. O senhor utilizou o termo de revogação, um revogaço, que há um movimento, inclusive, em todos os lugares do Brasil, onde a prática de promulgação de leis que são desprovidas de eficácia, esta lei ela desapareça do mundo jurídico, como Vossa Excelência espontaneamente está fazendo nesta tribuna, propondo a revogação de uma lei que nós aprovamos aqui, que ficou sem a devida cobertura do ponto de vista da eficácia jurídica. Acredito que este tema do veto do Executivo é um tema muito sério, porque o Executivo ele veta com muita frequência, de forma equivocada, justificando de forma equivocada, e geralmente optando pela via do veto jurídico e não do veto político. Veta dizendo que é inconstitucional, quando na verdade é constitucional, mas simplesmente ele não concorda. Se ele não concorda, vete, justificando que não está de acordo com o teor do que foi aprovado na Câmara Municipal. Acredito que isso seria melhor para todo o processo legislativo. E também lamento o fato da mudança que ocorreu neste legislativo e em vários outros do Brasil, no que se refere ao veto ser votado de forma pública, aberta. A votação do veto, ela protege o parlamento quando o voto é secreto. No primeiro momento que o parlamentar vota favorável ou contra a lei, o seu representado sabe qual é a sua posição. Quando é para derrubar o veto deveria ser secreto, na medida em que, assim, protege-se o parlamento ante ao forte poder do Executivo de atração da sua base para se votar de acordo não com a vontade do parlamento, e sim com a vontade do Legislativo. Sei que o senhor, Vossa Excelência, votou da mesma forma naquela ocasião, e, nesse sentido, parabenizo Vossa Excelência e votarei de acordo com a sua orientação. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu, para finalizar, senhor presidente, queria dizer que a intenção foi exatamente essa. A mim não me envaidece nem me preenche ter uma produção quantitativa de leis.
Mas eu acho que nós devemos, aqui, esta casa, produzir regras e leis qualitativas, não é? E que elas possam ter realmente resultado positivo para a nossa população. Uma lei como essa, e eu não estou dizendo que o Executivo não tem razões dele, mas ele tem uma grande oportunidade, a partir de agora, de mandar um projeto para esta casa e, aproveitando o tema e a ideia, não é, e tentar coibir esse abuso, já que, pelas razões do veto, era que não cabia a nós fazer isso e que era de difícil controle, etc. Não estou criticando, mas estou dando a ele a oportunidade de colocar em prática, através de uma lei, aquilo que seria o justo. Muito obrigado, vereador, muito obrigado, senhores vereadores que me ouviram. Continue a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados em primeira discussão. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a pauta da ordem do dia. Não havendo prolongamento da ordem do dia, passa ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde às pessoas que nos assistem, seja nas galerias, seja as pessoas que nos acompanham pela internet. Boa tarde aos colegas da imprensa e às colegas da imprensa. Eu vou procurar encaixar 3 temas dentro desse grande expediente, porque havia me inscrito para falar no pequeno, mas aí me atrapalhei na hora de descer, engoli mosca. Peço perdão aos colegas pelo meu pequeno atraso. Os 2 primeiros temas dizem respeito à nossa crise, à necessidade do povo trabalhador ter chance de trabalhar, mesmo no cenário adverso. E aí, em 2 casos que ocorreram na semana passada, nós acreditamos que a Prefeitura falhou. Falhou pela incapacidade do diálogo, falhou pela emergência da ação, quando a ação não era devida. O primeiro desses casos me chegou através de um grupo dos chamados locutores de loja, aquelas pessoas que já fazem parte do cenário do centro da cidade do Recife, um centro tão caótico, tão movimentado, em que muitas das lojas contratam locutores e locutoras para ficar na frente da loja chamando as pessoas a entrarem, dizendo as promoções. E que muito tempo isso era feito no gogó, e de um tempo para cá começa a se usar equipamentos eletrônicos, como caixas de som. Há uma regulamentação para isso, Vossa Excelência, vereador Maguari, que diz, por exemplo, que a caixa tem que ficar no interior da loja e que o volume não pode ultrapassar, salvo engano, 60 ou 70 decibéis. A ação que a Prefeitura fez na semana passada poderia ter sido, por exemplo, Vossa Excelência, vereador João da Costa, que já foi prefeito, poderia ser uma ação educativa, sabendo que algumas lojas não estão de acordo com os procedimentos, que precisa, por exemplo, tirar uma licença ambiental lá na Secretaria do Meio Ambiente. A ação foi truculenta, que a Polícia Ambiental impediu aqueles profissionais de trabalharem, oferecendo poucas alternativas naquele momento, o que fez com que muitos locutores, inclusive, acreditassem que, a partir daquele momento, a prática estaria proibida. Então, eu venho usar aqui o nosso tempo no grande expediente para dizer que os locutores de loja não estão proibidos de trabalhar. Claro, seus patrões ou suas patroas precisam, de fato, ir na Secretaria do Meio Ambiente, obter a licença necessária e precisam trabalhar dentro do regulamento, do limite de volume, e as caixas de som precisam estar no interior das lojas, porque quando isso não é cumprido, gera reclamações. Reclamações, muitas vezes, geram ações que nem sempre são realizadas da melhor forma, que foi comprovado na ação da Guarda Ambiental na semana passada. Ao mesmo tempo em que a Prefeitura também, mas junto com outros órgãos do Estado, por exemplo, foram ao TI de Afogados, ao Terminal Integrado de Afogados,
onde tem muita gente, tem mais de 100 comerciantes do comércio informal, porque haviam recebido uma denúncia de tráfico que nem era lá. Chegaram no lugar errado, recolheram 3 caminhões de mercadoria de aproximadamente 100 trabalhadores e trabalhadoras do comércio popular, que ficaram sem o ganha-pão, sabe-se lá por quanto tempo. Esse mandato defende os marcos civilizatórios da nossa sociedade. Esse mandato defende que as pessoas respeitem os direitos umas das outras. Esse mandato defende o cumprimento das leis que estão em vigor no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Mas o nosso mandato também defende que a aplicação da lei deve observar diversos critérios, inclusive o critério da relevância e os critérios das possibilidades de negociação nos casos em que a lei não se aplica. Então, não se pode fazer uma ação policial, inclusive a gente recebeu denúncias da própria deputada Jo Cavalcante, que repercutiu esse caso na semana passada, ela mesma, uma comerciante do comércio popular, de que esses órgãos do controle público chegaram como se estivessem lidando com bandidos, dando baculejo, buscando drogas, buscando armas. Eu repito, foram retiradas mais de 3 caminhões cheios de mercadoria e não foi encontrada nenhuma arma, não foi encontrado nenhum grama de droga nenhuma em posse dos ambulantes que perderam as suas mercadorias. Deixaram nessa semana de levar o pão para casa. Num cenário de crise em que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país, mais de 25 milhões juntando desempregados, desempregadas e pessoas que estão em empregos precários. Então a gente solicita, falei ontem, com o líder da prefeitura, o vereador Heriberto Rafael, para que dialogue com as instâncias internas da prefeitura, cheguei a dialogar também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que essas ações, se necessárias, sejam ações educativas, que expliquem para os comerciantes, que expliquem para as pessoas que estão trabalhando, qual é a alternativa para funcionar na legalidade, e não chegar de qualquer jeito, falando com ignorância, apreendendo equipamentos, apreendendo mercadorias. Um outro tema, não correlato, que eu trago para essa tribuna, diz respeito a uma representação que nosso mandato fez, e eu vou repetir para facilitar o pessoal da edição. Nosso mandato realizou, há alguns meses, uma representação junto ao Ministério Público de Pernambuco, porque o Poder Executivo do nosso município, Vossas Excelências, e muitas de nós sabemos disso, não tem as ferramentas adequadas, aparentemente, para responder aos pedidos de informação que saem dessa casa com a celeridade que é indicada na nossa lei orgânica. Pela lei orgânica da cidade do Recife, a prefeitura tem a obrigação de responder todas as nossas perguntas em até 30 dias. Inclusive, há uma emenda à lei orgânica do vereador Heriberto Rafael, hoje líder da base do governo, adequando a nossa lei orgânica à própria lei de acesso à informação, que não dá 30 dias, dá 20 dias para qualquer pedido de acesso à informação, saia desta casa ou saia de qualquer cidadã ou de qualquer cidadão. Nosso mandato estreou nessa Câmara em janeiro de 2017, e de janeiro de 2017 até o presente momento, nós emitimos, através desta casa, 57 pedidos de informação à Prefeitura, sobre os temas mais variados. Reflorestamento, comércio popular, fizemos pedidos no que diz respeito a obras realizadas ou não realizadas pela Prefeitura, 57 pedidos de informação. Desses 57, até o dia de hoje, só obtivemos 28 respostas. Aproximadamente a metade dos pedidos que a gente envia são respondidos. Há pedidos, o mais velho, ele é de 28 de setembro de 2017. Ele já vai fazer 2 anos, eu vou trazer um bolo aqui, para comemorar os 2 anos, em 28 de setembro, de um dos nossos requerimentos, ele é o mais antigo, que diz respeito ao replantio de árvores, sobre o qual a Secretaria de Meio Ambiente tem competência. Tivemos a notícia, no final da semana passada, que o Ministério Público Estadual do Estado de Pernambuco iniciou um processo, um inquérito, para averiguar se a Prefeitura estaria cometendo algum equívoco, se há responsabilidades envolvidas. E aí eu faço questão de ressaltar, para que não haja nenhuma dúvida,
nós colocamos como exemplo, na nossa representação ao Ministério Público Estadual, um dos nossos tantos requerimentos que dizia respeito às primeiras obras de restauração do Teatro do Parque, ainda sobre o contrato anterior, não sob esse contrato atual, em que nós recebemos algumas informações, mas não recebemos todas as informações. Mas a nossa representação em primeiro lugar, e agora o inquérito do Ministério Público Estadual de Pernambuco, não diz respeito a um pedido de informação apenas, diz respeito ao conjunto de uma gestão pública, diz respeito a um poder executivo que habitualmente não responde pedidos de informação no prazo legal. Este é um hábito corriqueiro da Prefeitura em suas diversas secretarias. Ora, Vossas Excelências, se a Prefeitura não se digna ou não tem procedimentos internos adequados, isso aí a gente procurando ser o mais republicano possível com essa gestão, se não tem procedimentos adequados para responder aos pedidos de informação do Poder Legislativo, no prazo que a lei indica, como deverá ser os pedidos de acesso à informação que são feitos todos os dias por toda a população recifense que tem direito a isso desde o início da Lei de Acesso à Informação, lá em 2013, salvo engano, é 2011. Então, hoje há esse procedimento iniciado. A gente gostaria, inclusive, de aconselhar a Prefeitura, se isso é possível, para que, quando for chamado ao Ministério Público, admita a realização, por exemplo, de um termo de ajustamento de conduta, né, comprometendo-se a cumprir os prazos de agora em diante. É importante dizer que nós queremos apenas, nós não queremos aqui criar um fato político, nós não queremos aqui surfar em onda nenhuma. Nós queremos, a partir primeiro da representação que fizemos ao Ministério Público, porque achamos que estávamos certos. E agora, a partir de um inquérito que não mais nos pertence, que inicia-se no Ministério Público, fazer com que esta gestão e as gestões que seguirão a essa gestão no município do Recife, que serão muitas, a cidade vai durar para sempre, que respondam aos pedidos de informação, tanto os pedidos de informação que partem do Poder Legislativo, que estão hoje legitimados e regulamentados pela lei orgânica do município, quanto aos pedidos de acesso à informação ordinários, que qualquer cidadão e qualquer cidadã pode fazer, independente de ser recifense ou não, pelo próprio portal da transparência. Acho que essa investigação pode ser um marco importante para uma mudança de paradigma no que diz respeito à relação do Executivo com o Legislativo, do Executivo com a sociedade, no que diz respeito ao acesso à informação. Quando a gente não tem informação sobre qualquer coisa, a gente tende a se equivocar, Vossa Excelência Vereador Aerto Luna. Então, quando a gente, por exemplo, não sabe exatamente o andamento de uma obra, quando a gente não sabe exatamente quando foi a assinatura de uma determinada ordem de serviço, quando a gente não sabe exatamente a periodicidade de ida de um médico numa determinada comunidade, a gente não tem as ferramentas necessárias, enquanto Poder Legislativo, de realizar nosso trabalho de fiscalização, e nós, enquanto sociedade, também não temos as ferramentas necessárias e imprescindíveis para avaliar a gestão pública, seja deste prefeito, seja do próximo prefeito ou prefeita, seja deste governador, seja das próximas ou dos próximos governadores ou governadoras. Então, repercuto a nossa representação que deu origem ao inquérito, muito mais no sentido de fazer com que a gente passe, a partir de agora, se já não fazemos isso, a abrir um diálogo no que diz respeito a pedido de informação desta casa, que é a casa em que a gente tem a obrigação de fazer os pedidos para que sejam respondidos e a gente possa fazer nossa tarefa fiscalizadora, mas a partir disso também para toda a população do Recife, que desde a Lei de Acesso à Informação garante a qualquer pessoa, qualquer pedido de informação que seja respondido em até 20 dias. Muito obrigado, Vossas Excelências. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Rodrigo Coutinho. Excelência, tem 15 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, imprensa, público presente. Eu subo a esta tribuna para repercutir, Regis, um assunto importante que Vossa Excelência chegou a mencionar, inclusive, na semana passada, que é justamente a questão da MP, da liberdade econômica. Em tempos de crise, em que Pernambuco hoje ocupa a segunda maior taxa de desemprego do Nordeste, uma região pobre, com muitos desempregados, quanto mais a gente conseguir fazer com que gere-se emprego, com que diminua a burocracia, eu acredito que a gente vai estar no caminho certo. E essa MP da liberdade econômica que segue para o Senado foi aprovada por 345 votos a favor e 76 contra, tendo tido uma abstenção. Ele trata justamente da flexibilização da jornada de trabalho aos domingos, aos feriados. Queria ressaltar aqui, vereador Reinaldo Júnior, que isso tudo se dá com o consentimento do funcionário. Eu estava há pouco em São Paulo e lá os médicos trabalham no domingo, na segunda, especificamente eu falo dos médicos porque foi com quem eu conversei, e eles trabalham porque querem, trabalham porque simplesmente estão ali no intuito de fazer valer cada vez mais a carreira dele, e lógico também de obter lucro. Mas eu acredito que esse é um ponto extremamente, vereador André Regis, importante para que a gente consiga ter, de fato, um Estado mais liberal. Existe também a questão da dispensa do registro de entrada e saída no trabalho, empresas com menos de 20 funcionários, o que acredito também ajuda bastante, diminui a burocracia, a instituição da carteira de trabalho eletrônica, o fim da necessidade de licenças e alvarás para negócios de baixo risco. E nesse ponto eu relato, por exemplo, vereador Samuel Salazar, aqui no Recife, uma pequena empresária que me procurou há pouco para poder tirar uma dessas licenças, desses alvarás, e ela está simplesmente há mais de 6 meses tentando viabilizar o negócio dele, ou seja, em tempos de crise, em que se tem a taxa de desemprego alta. Quanto menos burocracia a gente tiver, quanto mais rápido a gente conseguir liberalizar essa questão dos alvarás, lógico, com segurança, com toda a restrição necessária, mas quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar gerando emprego mais rápido, vereador Renato Antunes. Então, eu acho que é de extrema importância. A questão de dar mais agilidade na abertura e fechamento de empresas. A JUSEP de Pernambuco tem feito um grande trabalho através da sua presidente, Tassiana Bravo, inclusive tendo se posicionado no Brasil como uma das melhores juntas, que mais rápidas do ponto de vista de agilidade, abertura, fechamento de empresa, o e-social, que vai ser substituído por um sistema simplificado, uma menor burocratização, impactos positivos que incluem o crescimento adicional do PIB, o impacto em até 10 anos pode gerar 3,7 milhões de emprego. Então é bastante impactante. E a gente aproveita também, vereador André Reis, antes de conceder a parte, para compará-la a uma lei que nós apresentamos no ano de 2017, justamente que visa desburocratizar também o serviço público municipal. Hoje, a gente tem alguns pontos negativos que precisam ser amenizados. A exemplo da imensa dificuldade de usar os serviços públicos, inúmeras exigências, muitas vezes desnecessárias, que prejudicam e dificultam a vida do usuário. A exemplo dessa
pequena empresária que há 6 meses tenta abrir seu negócio e não consegue. Os órgãos de entidade do poder público deverão simplificar o atendimento prestado aos usuários, garantir agilidade e transparência no processo, prover um serviço sem consultas ou comprovações de gastos desnecessários, simplificação da relação entre o usuário e o prestador de serviço, valorizar o contribuinte através da realização obrigatória de pesquisas de satisfação, ênfase na participação popular, de forma a beneficiar ambas as partes envolvidas, ou seja, diversos pontos que eu acredito que assim que a gente aprovar e o prefeito sancionar, vai diminuir bastante essa burocracia e com certeza vai ajudar aos empresários, aos pequenos empresários e ao Recife, de uma forma geral, para poder gerar mais emprego e tentar mudar esse quadro que a gente se encontra hoje em dia. Mas eu concedo a parte e escuto com muita atenção o vereador André Regis. Vereador Rodrigo Coutinho, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento muito oportuno. Nós temos, de fato, com a aprovação na Câmara da MP da Liberdade Econômica, algo a comemorar. Nós estamos saindo do ponto de vista do fundo do poço que nós nos colocamos recentemente, notadamente a partir dos governos do Partido dos Trabalhadores, mas não apenas isso. Foram vários anos, foram décadas de construção de regras que penalizavam o setor produtivo. Regras que dificultavam a atividade econômica. Ser um empreendedor no Brasil é extremamente difícil. A probabilidade de alguém abrir um negócio e fazer com que esse negócio prospere é muito pequena ante não apenas as dificuldades econômicas, mas as obrigações tributárias sem sentido. O Brasil tem que ter a maior quantidade de contabilistas numa empresa do mundo, por conta das obrigações que se tem com o fisco, não de pagar, mas de, inclusive, informar as atividades das empresas. Então, essa MP da Liberdade Econômica, ela, se somarmos a reforma trabalhista que foi aprovada ainda no governo Michel Temer, a reforma da Previdência, que foi aprovada no primeiro turno na Câmara dos Deputados. A reforma tributária, que está por vir, já está em discussão avançada no Senado Federal, temos boas notícias no que se refere à diminuição do peso do Estado sobre as empresas. Esse é um debate real, é o Brasil real, que traz boas notícias para todos. E Vossa Excelência sai do que nós estamos, de certa forma, presos, que é o debate sobre as polêmicas do presidente, e entra nos temas reais, no que se refere à vida do cidadão, ao futuro das empresas, no que se refere à geração de empregos, geração de riquezas. Espero que um dia o Brasil se torne um país membro do clube daqueles que, para abrir uma empresa, é questão de poucos minutos. Como Vossa Excelência mencionou no seu discurso. Então, parabéns pelo pronunciamento, me associo ao mesmo e vamos torcer para que o Brasil recobre essa trajetória de respeito àqueles que produzem no Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador André Regis, incorporo na íntegra, acredito que Vossa Excelência defende bastante essa questão do liberalismo, essa questão da liberdade econômica, da geração de emprego. É isso que a gente precisa no Brasil, é isso que a gente precisa na nossa cidade. Mas eu escuto com atenção o vereador Renato Antunes. Vereador Coutinho, eu não terei o tempo para a gente debater esse assunto, seria necessário mais tempo, até porque a pauta ela é boa. Mas é interessante, e aqui eu remoto um pouco, vereador André Regis, meu tempo de faculdade, eu sou formado em Ciências Contábeis. Dentro desse contexto, a gente estuda um pouco como é hoje burocrático o sistema no Brasil e penaliza o produtor, o empresário. Hoje, no Brasil, para se constituir uma empresa, é uma infinidade de dias que não tem fim devido à burocracia. E até para você fechar a empresa,
Inclusive, o Brasil é recordista em empresas sendo fechadas, empreendedores deixando de empreender, deixando de empregar pessoas devido a essa alta burocracia. Então, é importante uma temática dessa. Eu estava até hoje na Rádio Folha, e engraçado que a pergunta foi: a Câmara Municipal tem nacionalizado muito seus debates. E eu falava que é importante a gente nacionalizar, porque são assuntos que rebatem na esfera municipal. Vossa Excelência traz esse tema agora para a esfera municipal, é importante, a gente precisa levar isso também para que seja discutido. Trouxe em 2017. Exatamente, e é bom que agora a gente dê celeridade e que, de fato, a gente possa discutir essa matéria como ela deve ser discutida, porque o empresário não pode ser penalizado. Há uma ideia no Brasil hoje onde o empresário é tratado como um criminoso, verdade. Como se ele fosse um câncer para a sociedade. Pelo contrário, eu entendo que o empresário, ele distribui riqueza quando ele empreende e quando ele emprega famílias. Mas a ideia que há, a concepção ideológica que há, é que o empresário hoje, ele é alguém que contamina o sistema político, o sistema econômico. Então, cria-se um sistema, ferramentas, burocracias, para impedir que esse empreendedor continue empreendendo, continue empregando gente. Então, essa MP, ela vem, eu vejo com bons olhos, ela foi posta num bom momento, e que a gente tenha maturidade, vereador Coutinho, para discutir isso aqui em Recife, para que a gente tenha condição para que o empresário possa empregar recifenses. Hoje a gente tem 14 milhões de pessoas que estão no desemprego, e aquela pessoa que quer empreender não pode, porque estamos aqui fadados a um sistema extremamente burocrático, onde para a gente empreender torna-se difícil. A gente vê empresários indo embora, empreender em outros países, onde a liberdade econômica, de fato, é efetiva e funciona. Parabéns pelo seu debate, que a gente tenha mais tempo como esse, para que, de fato, a gente possa trazer isso e incutir na mentalidade que ser empresário não é ser um câncer, não. Pelo contrário, é produzir e distribuir riqueza. Claro, o Estado tem que exercer seu controle, mas de forma responsável, não sufocando aqueles que querem, de fato, empreender e distribuir bens. Parabéns, vereador. Eu agradeço a parte do vereador Renato Antunes, escuto com atenção o vereador Samuel Salazar. Agradecer a benevolência aí da presidência. Bem, vereador Rodrigo Coutinho, só parabenizar por trazer esse debate aqui para casa. E eu estava discutindo sobre esse tema esse final de semana. Eu, domingo, estava num comércio informal, onde às vezes o cara, conversando com um empreendedor, ele tem o MEI, paga tributo, gera um emprego, mas às vezes tem aquela dificuldade. A prefeitura, por vezes, não deixa comercializar naquele local, e eu estava discutindo, conversando com o empreendedor sobre isso, justamente no intuito de a gente criar uma norma que facilitasse novos empreendimentos na cidade, sobretudo nesse momento de crise econômica. Então, essa MP, inclusive, ela é de extrema importância para que sejam geradas novas oportunidades de trabalho, para que os empresários no Brasil possam aí gerar novos empregos, recolher maiores impostos, que são quem pagam o serviço público, e é de extrema importância esse tema. Meus parabéns por trazer esse tema aqui para casa. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Samuel Salazar, incorporo tanto dele quanto do vereador Renato Antunes. E, para concluir, senhoras e senhores, eu deixo claro aqui que quanto mais a gente tiver os nossos empresários, o empresariado bem, a gente vai estar gerando mais emprego, a gente vai estar gerando mais condição de trabalho, mais riqueza, mais bens e serviços, isso tudo que é de suma importância. Lógico, aqui a gente não está simplesmente defendendo o empresário e dizendo que o social não é importante. O social é completamente importante, até mais importante do que o empresário. Mas uma coisa está totalmente atrelada à outra, e é justamente nesse sentido que eu acredito que a MP da liberdade econômica, ela vai amenizar bastante a questão do desemprego no nosso país, a questão do liberalismo econômico que eu tanto defendo, e que a gente já trouxe para o Recife em 2017. Espero estar votando no plenário nos próximos dias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro o grande expediente. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a reunião solene, às 18 horas, concedendo o título de cidadão do Recife ao senhor Henrique Martim, requerimento número 4.177/2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. Está encerrada a reunião.